O Conselho Nacional de Trânsito publicou hoje no Diário Oficial da União uma resolução que torna mais rígidos os índices máximos de álcool para o teste do bafômetro. As mudanças das novas regras afetam os parâmetros para a infração de trânsito e estabelece o limite de 0,05 miligramas de álcool por litro. No caso de exames de sangue, a resolução determina que nenhuma quantidade de álcool deve ser tolerada, diferente do limite anterior, que era de 0,2 decigramas. A infração continua classificada como gravíssima e tem multa no valor de R$ 1.915,40, além de impedir o motorista de dirigir durante um ano. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito regulamenta a lei seca sancionada pela presidente Dilma Rousseff em dezembro. As novas regras ainda ampliam as possibilidades de provas consideradas válidas durante o processo criminal do motorista alcoolizado. Além do teste do bafômetro e do exame de sangue, passam a valer exame clínico, perícia, vídeo e prova testemunhal. Como os alimentos podem dar energia ao corpo? Eles podem realmente emagrecer? Hoje, o quadro Dicas de Saúde fala sobre alimentação. Os alimentos são a maior fonte de energia do corpo humano. Mas o que pode dar energia e o que pode tirar? Para começar, todos os alimentos fornecem energia ao corpo, em quantidades e maneiras diferentes. A primeira fonte são os carboidratos, como açúcares, farinhas e cereais, que depois de quebrados viram glicose e ajudam no funcionamento do cérebro. A segunda fonte são as gorduras e proteínas, que são utilizadas em menor quantidade pelo organismo. Tudo é para ser consumido de maneira moderada, sem exageros, pois assim como os remédios administrados em excesso, os alimentos também podem prejudicar a saúde. A maior parte são os alimentos industriais, contendo altas quantidades de açúcares, de sal, como salgadinhos, ou de corantes, acidulantes, conservantes. Então, assim, o organismo está tendo problema assim, para digerir tudo isso, Então, acaba até tendo um efeito inflamatório no organismo e podendo até virar uma doença se tiver uma incidência muito grande, esse tipo de alimento, uma quantidade muito grande e não ter um outro alimento que você vai funcionar como um remédio, como medicamento para esse problema. Ainda segundo a nutricionista Marília Ninot, os alimentos certos, se consumidos da maneira correta, podem evitar certas doenças. Os vegetais em geral, como tomate, pimentão, de preferência crus, é o maior potente antioxidante que temos hoje na natureza, a vitamina C. Também o grupo formado por leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, as castanhas, o azeite, o chá verde, o chá branco, também tem alguns estudos mostrando os benefícios desses alimentos. Agora, vai muito também depender da quantidade, que é aquilo que nós estamos falando. Medicação pode ser boa, só que excesso de medicamento também é problema. E a mesma coisa no alimento. Se alimentar da maneira correta não exige esforço, mas sim dedicação. Afinal, o velho ditado diz: você é o que você come. Então, preste atenção nas dicas da nutricionista para saber se o que você põe no prato está ou não prejudicando o seu corpo. Os próprios exames de sangue podem te dar uma diretriz, um caminho, embora vários problemas não conseguimos detectar nos exames, Normalmente eles já aparecem quando você já tem uma enfermidade, alguma coisa assim. Mas uma glicose alta, um colesterol, tal, você já vai estar vendo nos exames. A própria resposta que o seu corpo te dá, se você tem mantido o peso, se você está muito abaixo do peso ou muito acima, isso ele tá um sinal que ele está te dando que alguma coisa não está dentro. A obesidade infantil é um caso de saúde pública e a solução desse grave problema deve começar em casa. Atualmente, é mais frequente encontrar casos de obesidade na idade adulta do que na infância. No entanto, a obesidade infantil está aumentando e chegando em níveis alarmantes. Estima-se que 2/3 dos brasileiros estão obesos. Isso quer dizer que ao sairmos às ruas, a cada 10 pessoas que a gente encontra, 6 estão no mínimo com sobrepeso. E as crianças não ficam fora dessas. Nos últimos 20 anos, tem aumentado em 5 vezes o número de crianças obesas. Vários problemas de saúde e psicológicos podem afetar a criança que está acima do peso. E os pais podem ser considerados muitas vezes responsáveis pelo sobrepeso dos filhos?
Não adianta você querer que uma criança se alimente de forma saudável se os pais não dão exemplo em casa, né? Então, às vezes, a rotina familiar influencia na criança também, nos hábitos alimentares da criança. E o fato também das crianças, muitas vezes hoje em dia, passarem tempo integral na escola, faz com que os pais também não tenham muito conhecimento do que elas estão se alimentando fora de casa. Às vezes elas até têm uma alimentação saudável dentro da residência, mas fora de casa elas comem super errado. O caso da obesidade infantil foi retratado no documentário brasileiro Muito Além do Peso. Ao longo do documentário, há cenas de crianças que não reconhecem uma cenoura, mas conhecem todas as marcas de salgadinhos e bolachas. E o que fazer para as crianças se acostumarem com legumes e vegetais? A gente tem hambúrgueres que a gente esconde um monte de legume e verdura lá dentro que elas não percebem, elas não veem o que elas estão comendo. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma forma de estimular que elas provem esses alimentos. Porque tem estudos de que uma criança precisa provar pelo menos 20 vezes, ela tem que sentir pelo menos 20 vezes o sabor de determinado alimento para começar a se habituar àquele sabor, né? Então, tem várias formas de fazer isso, mas a gente esconde muita coisa também dentro dos alimentos que a gente prepara. A mudança para que esse problema seja resolvido tem que começar em casa. Assim, poderemos dar a oportunidade dos filhos crescerem mais saudáveis e ter uma melhor qualidade de vida. O TJ Alfa fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.